Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Desobsessão, partindo do capítulo 26, Equipe Mediúnica Passistas. Entre os ceareiros do bem que integram o conjunto, destaca-se como de particular valimento a colaboração dos médiuns passistas que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, um que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aquele dos assistentes a lhe solicitarem concurso. E, por fim, a assistência de rotina na fase terminal dos trabalhos. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial. Entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também as funções de médiuns passistas, mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixarem influenciar por espíritos enfermos. Bom, de fato, o passista tem um papel muito importante na organização do trabalho de desobsessão. Ele é o pau para toda a obra, né? Então, de repente, o médium ali incorpora uma entidade muito sofredora, trazendo energias muito nocivas. Um passista vendo isso, ele pode se deslocar até o médium, colocar as mãos, fazer a oração sobre ele, no sentido de lhe dar um passe, de atenuar aquelas vibrações negativas. De repente, é um médium que desincorporou, mas está passando mal, está cansado, está exausto, está sentindo energia da entidade, ainda tem algumas impressões negativas consigo, o passista pode ir lá e dar o suporte. E, naturalmente, quando o trabalho termina, é função do passista ir e aplicar o passe em todas as pessoas e depois ele próprio receber o passe de outros passistas. Agora, uma coisa que ele fala aqui e que eu aprendi na prática desse tipo de trabalho é que os médiuns que incorporam as entidades sofredoras, eles não podem dar passes. Por quê? Porque a hora que a entidade sofredora chega, ela envolve o médium com seu magnetismo, com sua energia de perturbação, e o médium fica envolvido com essa energia, pelo menos até o final do trabalho, quando o passista vem e começa a limpá-lo com o apoio da espiritualidade. Aí ele vai recuperando o seu fôlego original, vamos chamar assim. Então, o esclarecedor pode dar passes se não houver passistas presentes, mas o médium de incorporação só fica ali para incorporar. Então é muito interessante esse trabalho. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive, às vezes o passista ele pode ajudar o médium que está com dificuldade para incorporar. Às vezes o médium está ali, está sentindo a vibração da entidade, ele fica irradiando, ele balanceia, mas a entidade não consegue chegar. O passista chega, coloca a mão na cabeça dele, concentra, direciona ali as energias, daqui a pouco ele está incorporando. Então é uma função muito importante para o trabalho de desobsessão. Então até aqui a gente viu que a gente precisa, para fazer o trabalho, de algumas pessoas que vão se dedicar a dar passes, outras pessoas que vão se dedicar a conversar com as entidades, que são os esclarecedores, e outras pessoas responsáveis por receber as entidades. E alguém para coordenar a equipe. Geralmente esse é o quadro. Às vezes, vamos supor que faltem médiuns de incorporação. Então, se o esclarecedor for médium, ele pode ocupar essa função. O contrário também. Tem muito médium, tem muito médium e pouco esclarecedor. Então, um dos médiuns ele pode, naquele dia, ocupar a função de quem conversa com os espíritos. Porém, o médium que incorpora, se ele incorporou uma entidade sofredora no trabalho, ele não pode aplicar passe, porque ele está envolvido com essas vibrações nocivas
que só serão atenuadas no final do trabalho quando ele próprio for descarregado. Então, observação importante. Vamos continuar. 27. Livros para leitura. Os livros para leitura preparatória no grupo serão, de preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Bastarão esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão os assistentes no mesmo padrão de pensamento acerca dos temas vitais do espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho em mira. O Livro dos Médiuns e obras técnicas correlatadas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas, referidas nos capítulos 66 e 72. Legal, eu gosto dessa observação, né? Quando o trabalho de desobsessão vai começar, é comum que os médiuns, os esclarecedores, né, toda a equipe esteja reunida e alguns minutos antes do horário de início, esse tempo seja utilizado para fazer leituras, reflexões e de repente até um pequeno estudo. É preciso ter muito cuidado para não fazer desse estudo um debate. Tem gente que não tem desconfiômetro e acaba trazendo questões polêmicas para a reunião de desobsessão. E isso é completamente inadequado, uma vez que essa reunião existe para atender aos espíritos sofredores. Então, se o cara quer trazer questões polêmicas ou uma literatura mais técnica, como o Livro dos Médiuns, por exemplo, ele precisa fazer isso numa reunião de estudos própria para esse tipo de atividade, não antecipando-se a uma reunião de tratamento a espíritos sofredores, entendem? Então é muito importante que isso seja observado, né? Então quando a gente fazia lá no terreiro a reunião de desobsessão, a gente tinha alguns livros da Joana de Ângeles, alguns livros de Emmanuel, que trazem textos simples, uma página, duas, para fazer o que se chama popularmente de campo mental. Então você pega o livro, começa a ler uma mensagem estimulante, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, e isso vai elevando o teor vibratório do grupo. Isso é bom. Então por isso que ele fala, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, alguma obra que desenvolva, né, os textos evangélicos, é muito bom. Agora você lê a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, ou qualquer outro livro de um aspecto mais técnico voltado ao estudo neste momento, não é uma boa ideia. 28. Leitura preparatória. A leitura preparatória, que não ultrapassará o tempo limite de 15 minutos, constituir-se-á preferencialmente de um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-se-lhe uma das questões do Livro dos Espíritos, com trechos de um dos livros de comentários evangélicos acerca da obra de Allan Kardec. Efetuada a leitura, o dirigente retirará os livros da mesa, situando-os em lugar próprio. O contato com o ensino espírita antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores, dispõe o ambiente à edificação moral, favorecendo a intenção vibratória do grupo para o socorro fraterno a ser desenvolvido. O conjunto evitará entreter-se comentários sobre os temas expostos, atento que precisa estar em uníssono às recepções das entidades enfermas, em expectativa, quase sempre aguardando alívio com angustiosa necessidade. Repitamos assim: o dirigente providenciará a leitura aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio, pronunciando a prece de abertura depois de lida a página última, com que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Então, é basicamente o que eu havia comentado anteriormente, né? Mas vamos recapitular então. Essa leitura preparatória, que com sugestão de 15 minutos, porque não precisa ser mais do que isso, né?
seja uma leitura individual ou coletiva, que eu acho mais interessante, ou seja, o dirigente abre o livro, escolhe um texto e começa a fazer uma reflexão em voz alta, que servirá tanto para as pessoas do trabalho quanto para os espíritos. Por isso que é impróprio começar a debater. Eu já participei de reuniões em que sempre tinha alguém ali meio sem noção que começava a querer discutir sexo dos anjos, justamente no momento em que você está elevando a vibração de todos para a tarefa de socorro às almas sofredoras. Então, muitas vezes falta esse desconfiômetro, né? Então, faz a leitura, terminou a leitura, o dirigente faz a prece inicial e começa, então, os trabalhos. Então, basicamente, o que eu havia dito anteriormente. 29. Prece inicial. Sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor da iluminação e tomará a palavra, formulando a prece inicial. Cogitará, porém, de ser preciso, não se alongando além de 2 minutos. Há quem prefira a oração decorada, todavia, é aconselhável que o dirigente ore com suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos que lhe fluem da alma. A prece nessas circunstâncias pede o mínimo de tempo, de vez que há entidades em agoniada espera de socorro. A afeição do doente desesperado reclamando medicação substancial. Em diversas circunstâncias, acham-se ligadas desde muitas horas antes à mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e até mesmo a vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilação. Vamos começar de trás para frente? Isso que ele encerra dizendo é uma verdade. Às vezes, a entidade que vai se manifestar no trabalho já está psiquicamente ligada ao médium desde cedo. Muitos médiuns de desobsessão relatam que no dia da sessão, muitas vezes eles já acordam angustiados, aflitos, com uma tristeza que não é deles. Eles falam, poxa, não sei, o dia hoje está estranho, estou me sentindo esquisito. Por quê? Porque para que o acoplamento mediúnico funcione e a manifestação aconteça, os guias espirituais frequentemente, muitas horas antes do início da sessão, já começam o processo de ligação espiritual entre o espírito e o médium. Então o médium começa a se ressentir das vibrações do espírito, começa a ter nele um reflexo, uma repercussão. E é por isso que as ideias ficam meio angustiadas, e é por isso que muito comum antes da reunião de desobsessão começar, que os próprios médiuns fiquem angustiados, abatidos, tristes, com os pensamentos estranhos, né? Um desânimo. Eu já passei por isso muitas vezes, e se você já trabalhou na desobsessão, aposto que você também já passou por isso. E é por essa razão que a prece tem que ser objetiva. A gente sabe que a oração que importa é a oração que vem do coração. É a oração sincera, com fé. Não é você decorar, não é falar prece de Cáritas, rezar Ave Maria, se isso não tocar o seu coração. Não que você não possa fazer, você pode fazer a prece que você quiser, desde que essa prece mexa com o seu coração. Agora, se for só um amontoado de palavras, não tem muita serventia, né? Então, a prece tem que ser rápida. Às vezes a gente vê tanto em terreiros quanto centro espírita, e o povo começa a orar e começa, sabe, a fazer biquinho, olhar para cima e levanta os braços. Não precisa de nada disso. Isso vai fazer a reunião apenas se estender para além do necessário. E os espíritos que estão ali querendo se manifestar estão ali angustiosos, né? Desejando aquele momento para, enfim, poderem se manifestar. Tá bom? É isso. A gente ficou um bom tempo, né, sem atualizar esse estudo, mas de agora até o fim do ano eu pretendo encerrá-lo. E antes, alguns recadinhos importantes. Esse espaço que você está vendo aqui, em breve será o meu terreirinho. Eu vou construir aqui em casa um terreiro caseiro, onde vamos trabalhar eu e a minha família e naturalmente vamos atender os consulentes de forma gratuita, como sempre foi. Mas para que eu possa receber as pessoas aqui em casa, eu preciso fazer uma pequena reforma. E por isso, nesse mês de outubro, eu estou com uma campanha pedindo a colaboração daqueles que quiserem e puderem, com qualquer quantia,
enviando um Pix para canal umbandasimples@gmail.com. canal umbandasimples@gmail.com. Você vai ver que vai aparecer o nome da minha esposa, que a gente está usando uma conta dela, que estava inativa para não misturar com as nossas. E o objetivo é que a gente já comece 2025, né, com tudo pronto para iniciar mais uma fase de trabalho espiritual. E como consequência deste caminho, a partir do ano de 2025, eu pretendo focar a minha produção de conteúdo 100% no universo da Umbanda. A Umbanda que eu pratico, essa Umbanda simples. E por essa razão eu peço que, se você ainda não está inscrito, que você se inscreva lá no canal Umbanda Simples do YouTube. Eu tenho um outro canal onde eu só falo de Umbanda, youtube.com/Umbanda Simples. Se inscreva lá porque eu vou continuar publicando conteúdos aqui no Voz Espiritualista até o final do ano. A partir de 2025 eu estou 100% focado num outro canal para falar 100% de Umbanda, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.